Vitória do Fluminense escancara ainda mais o vexame da eliminação, o amadorismo da diretoria, a falta de planejamento e a vontade de vencer. Volante Felipe Melo aproveita para cutucar o Flamengo e o técnico Sampaoli. Fulham da Inglaterra procura Pedro e prepara a proposta de mais de 25 milhões de euros pelo atacante. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem à noite eu fiquei triste, gente, e acredito que vocês também ficaram, né? De ver o nosso rival aqui no Rio de Janeiro praticamente encaminhando a classificação com um resultado positivo. 2 gols no Olímpia, o que o Flamengo não fez. E o Fluminense joga de forma aguerrida, jogadores disputam o lance até o fim. Essa vitória serviu para escancarar ainda mais a eliminação vergonhosa para o Olímpia naquele jogo em que tomamos 3 gols de cabeça. Apesar de abrir o placar logo no início do jogo. Tamanha a incompetência dos dirigentes, dos jogadores em campo, da comissão técnica e do treinador. O jogo do Fluminense ontem foi semelhante ao Flamengo e Olímpia em alguns momentos. O Olímpia veio fechado, o Arce é malandro, veio para perder de pouco, com uma linha de 5, assim como veio para enfrentar o Flamengo. Só que diferente do Flamengo, o Fluminense teve contundência e resolveu a parada. Povoou o ataque, tinha lá o Cano, tinha o Arias, tinha o John Kennedy e o Flamengo nem o Pedro tinha. Por quê? Porque o clube puniu o atacante, artilheiro da Libertadores de 2022 e deixou ele fora desse jogo. Aliás, um dos maiores absurdos. O atual artilheiro da Libertadores, Pedro, não entrou em campo na fase mata-mata desta edição da Libertadores. Porque lá no Paraguai ele também não foi utilizado. Por quê? Birra do Sampaoli e a diretoria não conseguiu resolver esse turbilhão de problemas. Desde da vitória de virada contra o Atlético Mineiro. Mas eu não quero me estender só aos acontecimentos recentes. Eu quero falar desde o planejamento do fim do ano, que foi errado, quase 50 dias de férias para os atletas. Procuraram um técnico que não tinha conquistas no Brasil. E aí, deu no que deu. O Flamengo acumulou insucessos. Essa foi a diferença. E a gente se lamenta, porque a gente queria um Fla-Flu, seria o maior Fla-Flu da história. O Flamengo poderia chegar à final e disputar no Maracanã, mas acabou o sonho. E o que me deixa mais revoltado é que nenhum dirigente veio a público, pé da vida, com sangue nos olhos, e admitiu o erro e pediu desculpas ao torcedor. O Sampaoli com a carinha de bom moço nas coletivas. O elenco, nenhum jogador se revoltou com a eliminação. Só o torcedor é quem sofre. Nós é que pagamos o pato. Nós é que torcemos. Nós é que choramos. Nós é que ficamos felizes. Por isso que o torcedor é o maior patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, lamentar. Fluminense agora joga no Paraguai, a diferença é que agora vai com 2 gols de diferença. E aí, para fechar aqui essa minha análise, o Flamengo que contratou 2 técnicos, na minha opinião, fracos. O Sampaoli e o Vitor Pereira. Foram os 2 técnicos da temporada. O Sampaoli pode até ser campeão da Copa do Brasil, mas na minha visão não tem altura para o Flamengo.
mais de 30 jogos, ele não conseguiu fazer a equipe evoluir. O Flamengo não tem um padrão, o Flamengo não tem uma escalação na cabeça. Qual é a escalação oficial do Flamengo? Ninguém sabe. Mais de 30 jogos, mais de 30 escalações diferentes. Mas o elenco de 2023 não teve nenhuma fome de ser campeão. Pega o time do Palmeiras e observa como eles jogam. Pega o time do Fluminense, observa como eles jogam. Disputam a bola até o fim, com raça, com gana de vencer, sangue nos olhos, querendo ser campeão. É agora, é dessa vez. O elenco do Flamengo de 2023 não demonstrou isso nem um minuto, em nenhuma competição. De 7 disputas, o Flamengo já perdeu 5. Tem a 6ª agora, da Copa do Brasil, e a 7ª, o Campeonato Brasileiro. É lamentar, torcedor, mas a diretoria é a maior culpada de todo esse escárnio da temporada. Bom, vamos seguir aqui. Eu não quero mais falar de Fluminense, hein? Não quero mais falar de Fluminense, eu não sei o que é pior, se é o Fluminense ser campeão no Maracanã ou se é o Palmeiras ser o maior campeão brasileiro com 4 títulos, hein? É até uma enquete que eu deixo aí pro torcedor, porque é um negócio de louco, né? Fluminense, o Virgem das Américas, vai cantar de galo. Ah, campeão, vamos jogar o Mundial com o City. Vamos lá pegar o City do Guardiola, é dinizismo. Ou o Palmeiras, né? Enfim, bom, o Felipe Melo foi questionado. Ah, falei que eu não ia mais falar de Fluminense. Bom, mas tá na matéria, né? O Felipe Melo, ele foi questionado ontem se o Fluminense aprendeu com a eliminação do Flamengo para o Olímpia. Rapaz, depois dessa pergunta, o Felipe Melo, nervoso, mandou essa aqui, ó. Estamos melhor do que ano passado, bem concentrados. Sabemos que o que aconteceu no ano passado, mas não precisamos olhar para o nosso rival. Nosso rival, nós pegamos um 2-0 e metemos 4 neles. Ele tá falando aí do Campeonato Carioca, ele só se esquece que o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Não temos que olhar para eles, temos que olhar para nós mesmos. É uma oportunidade de mostrarmos que estamos vivos e buscando coisas grandes. Aqui, nessa hora, ele aproveitou para dar uma alfinetada no Sampaoli, hein? Esquema de jogo, time, o mole que o Flamengo deu. Ele disse o seguinte, ó, cada jogo é uma história à parte. Claro que quando você vê um dos maiores times do continente perder o jogo como eles perderam, com 3 gols de bola aérea, fica o alerta para não cometer os mesmos erros. Tem que ouvir calado, né? Porque o Flamengo foi um time infantil, tomar 3 gols de bola aérea da mesma forma, de cabeça. Impressionante. Impressionante. E ninguém bota a cara, né? Agora que estão falando aí de estádio, né? Pra tentar desviar o foco. Enfim. Landim. Complicado, hein? Ano que vem é eleição, hein? Bom, pra gente fechar aqui, a informação que saiu lá na Inglaterra e viralizou aqui no Brasil, nos últimos dias, o Fulham, que é o mesmo clube do Andreas Pereira, hein? Vendeu o atacante Mitrovic ao Al Hilal. Mitrovic está lá trabalhando com o Neymar, Jorge Jesus, Michael e companhia. Procurou o staff do Pedro e ofereceu 25 milhões de euros, o mesmo valor que o Zenit ofereceu. Mas ouviu que por esses valores o Flamengo não topa fazer negócio. Os ingleses, então, estão preparando uma oferta acima desses valores. Pode chegar a algo em torno de 30, 35 milhões de euros. O treinador do Fulham, Marco Silva, também está de olho em Zapata, atacante do Atalanta da Itália, como um potencial substituto de Mitrovic. A Atalanta quer manter Zapata, apesar de contratar Gianluca Scamacca, do West Ham. O Fulham também sondou o atacante Folarin Balogun, do Arsenal, que agora deve se juntar ao Mônaco, enquanto o Marco Silva, né, negou aí o interesse no atacante Moise Kean, da Juventus. Mas o Pedro aí tá lá na lista do Fulham, é o bola da vez aí, eles estão na iminência de contratar um substituto para o Mitrovic, né? O clube agora perdeu a referência do ataque e está disputando aí a Premier League. O Pedro se tornou, entre os jogadores do Flamengo, o principal alvo
deste mercado da bola. Clubes como Al Hilal, Benfica, Zenit, Nottingham Forest, Brentford, Lyon e agora o Fulham, o mais recente, colocaram o jogador no radar. Mas o Flamengo mantém a postura de não vender o Pedro nessa temporada. Não vai vender e acabou, não vai sair. É a postura do Flamengo. Bateu a porta na cara aí dos clubes. O Flamengo não quer vender o Pedro e nenhum outro jogador até a final da temporada. Isso é uma determinação, inclusive eu já trouxe essa informação aqui para o torcedor. Além das finais da Copa do Brasil, a diretoria acredita ainda que o time pode brigar pelo título brasileiro. A multa do camisa 9 para o mercado internacional é de 100 milhões de euros. Olha, gente, o Pedro pode sair, como o Pedro pode ficar. A gente tem que aguardar. Se chegar uma proposta surreal, aí o Flamengo que é graneiro, gosta de dinheiro, parece banco, não vai segurar. Agora, eu não venderia o Pedro nesse atual momento. Por quê? O Pedro tem futuro. Inclusive com a camisa da seleção brasileira. Pode valorizar ainda mais. Mesmo não atuando mais com o Sampaoli, é o atual artilheiro da temporada. É o atual artilheiro da Libertadores da América. O Pedro tem potencial absurdo. É um grande centroavante com características únicas. Então eu não venderia o Pedro. O Flamengo também parece estar desesperado, né? Vendendo um monte de gente aí. Vendeu aí o goleiro Cauã Santos. E eu acompanhei alguns comentários dos torcedores que mandaram no último vídeo e fui sincero, né, ao não conhecer o goleiro Cauã Santos, mas os amigos inscritos aqui no canal Rafa Flamelo me ajudaram. O Flamengo fez uma besteira, gente. Cauã Santos é um grande goleiro da base, sempre convocado para as seleções de base, inclusive seleção sub-20. É um garoto com potencial incrível que o Flamengo deu de bandeja para o Eintracht Frankfurt. Essa foi a verdade. Pelos comentários que eu vi, goleiro com uma boa elasticidade, bom posicionamento dentro da área, né? Enfim, olha, eu não sei o que a diretoria está fazendo com os jovens jogadores com potenciais. Tá vendendo, emprestando muita gente. Matheus Gonçalves era para estar no time aí jogando, mas o Sampaoli não gostava muito do futebol dele. Tá aí agora no Red Bull Bragantino. Matheus França foi vendido para o Crystal Palace. Enfim, muita gente indo embora, né? Não chega ninguém, ou pelo menos a galera que chega não tem esse futebol todo para assumir uma titularidade no time. A gente precisa de mais resultado do que de dinheiro nesse atual momento, hein? Porque um clube da grandeza do Flamengo se alimenta de vitórias e conquistas. Clube de futebol não é banco. Vender é preciso, às vezes, para você atingir o orçamento anual. Só que o Flamengo, que precisava de 60 milhões para atingir o seu orçamento de vendas esse ano, conseguiu 300. Não tá desesperado, não. Não tá endividado, não. Morrendo de fome. Então é preciso profissionalizar o departamento de futebol, acabar com esse amadorismo enraizado em algumas pessoas que estão tocando esse departamento. O Landim precisa assumir mais a responsabilidade, tomar as rédeas, botar a cara e resolver. Porque é para pegar esse ano de 2023 e colocar lá no ninho. Quando os jogadores chegarem para treinar, ver lá os fracassos e fiascos. Porque o jogador ele tem que sentir na pele igual o torcedor. Mas não vai, né? Estão lá recebendo milhões. O torcedor mesmo é que se ferra aí, vendo os rivais passando de fase na Libertadores. E vai ser tão doído ver um Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Dirigentes passam, jogadores passam, comissões passam, treinadores passam. E o clube fica, a torcida fica. Saudações rubro-negras,
bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!